no coração gelado do nosso planeta, a Antártida guarda segredos. Sob uma camada de gelo de quilômetros de espessura, é o lugar mais frio, mais seco e mais alto da Terra. Mas e se eu lhe dissesse que este deserto congelado pode não ser o que parece? E se, sob o seu manto branco, existissem mistérios que poderiam reescrever a história da humanidade? Durante décadas, a Antártida foi um continente dedicado à ciência e à paz. No entanto, estranhas anomalias e descobertas inexplicáveis começaram a surgir, levantando questões que a ciência convencional tem dificuldade em responder. Rumores de pirâmides escondidas, tecnologia antiga e até mesmo portais para outros mundos circulam nos cantos mais sombrios da internet. Mas onde termina a ficção e começa a realidade? Vamos começar com as imagens de satélite. Nos últimos anos, imagens do Google Earth e de satélites da NASA revelaram formações na Antártida que se assemelham incrivelmente a pirâmides. Uma dessas estruturas, localizada na cordilheira Ellsworth, exibe 4 lados íngremes e uma base quadrada muito semelhante às pirâmides de Gizé. Os geólogos argumentam que estas são simplesmente nunataks, picos de montanhas rochosas que emergem do gelo, mas a sua simetria quase perfeita é difícil de ignorar. Poderiam ser formações naturais ou são vestígios de uma civilização há muito perdida? A ideia de uma civilização antiga na Antártida não é nova. Em 1929, um mapa misterioso foi redescoberto num palácio em Istambul. Conhecido como o Mapa de Piri Reis, ele mostrava a costa da Antártida, mas de uma forma surpreendente, sem gelo. O mapa, datado de 1513, foi compilado a partir de fontes muito mais antigas, como Piri Reis, ou as suas fontes poderiam saber como era a Antártida antes de estar coberta de gelo. A ciência moderna só confirmou a topografia sob o gelo no século XX, usando tecnologia de radar. Este mapa sugere que alguém mapeou o continente quando este era quente e habitável. Isso leva-nos a uma pergunta ainda maior. Quando é que a Antártida foi habitável? Estudos paleoclimáticos mostram que o continente já foi coberto por florestas exuberantes e teve um clima temperado há milhões de anos. Mas e se partes dele permaneceram sem gelo até muito mais recentemente do que se pensa? O mapa de Piri Reis parece apoiar essa teoria. Se for verdade, Quen Vivo Law e as anomalias não param por aí. Em 2006, um satélite da NASA detectou uma enorme anomalia gravitacional na Terra de Wilkes. É uma estrutura massiva, com cerca de 300 quilômetros de diâmetro, escondida sob o gelo. Os cientistas acreditam que é provavelmente uma cratera de impacto de um asteroide gigantesco, possivelmente o que causou a extinção Permiano-Triássica há 250 milhões de anos. Mas outros levantam uma possibilidade mais intrigante. Poderia esta anomalia ser algo artificial? Uma vasta cidade subterrânea? Ou uma base de origem desconhecida? Para além das anomalias geofísicas, há os testemunhos. Vários denunciantes militares e cientistas afirmaram ter testemunhado fenômenos estranhos na Antártida. Alguns falam de luzes não identificadas voando sobre as bases polares, movendo-se a velocidades e com manobras impossíveis para a tecnologia humana. Relatos de encontros com seres não humanos e a descoberta de tecnologia avançada foram rapidamente abafados e ridicularizados. Mas a persistência destes relatos, vindos de fontes credíveis, levanta suspeitos. Estará a ser implementada uma política de sigilo rigoroso? O almirante Richard Byrd, um famoso explorador polar americano, liderou várias expedições à Antártida, incluindo a famosa Operação Rijump em 1946. Oficialmente, era uma missão de treino e exploração. No entanto, a escala da operação, com mais de 4.700 homens, 13 navios e numerosos aviões, parecia mais uma invasão militar. Ao regressar, Byrd terá dito a um jornalista que era imperativo para os Estados Unidos iniciarem medidas de defesa contra aeronaves inimigas vindas das regiões polares. Ele descreveu aeronaves que podiam voar de polo a polo a velocidades incríveis. O seu diário, cuja autenticidade é contestada, descreve um encontro com uma civilização avançada que vivia sob o gelo, que o advertiu sobre o caminho destrutivo da humanidade. Realidade ou ficção? A verdade permanece enterrada sob camadas de segredo oficial. Agora,
Vamos mergulhar em textos antigos e mitologias. Muitas culturas falam de uma idade de ouro, de uma civilização avançada que existiu antes da história registrada. Platão escreveu sobre Atlântida, uma poderosa nação insular que desapareceu no mar num único dia e noite. Poderia a Antártida ser a Atlântida? O filósofo Charles Hapgood, com o apoio de Albert Einstein, propôs a teoria do deslocamento da crosta terrestre. Segundo esta teoria, a crosta da Terra pode mover-se subitamente, deslocando continentes inteiros para novos climas. Se a Antártida estivesse numa localização mais temperada e fosse subitamente deslocada para o Polo Sul, isso explicaria o seu congelamento rápido e a preservação de qualquer civilização que lá existisse. A mitologia hindu fala de uma terra sagrada no extremo norte, a casa dos deuses, chamada Monte Meru ou Sumeru. Alguns textos descrevem-na como estando no polo. Outras culturas, como a grega e a persa, também têm lendas de uma terra paradisíaca nos confins do mundo, uma Hiperboreia ou Airiana em Vayaja. E se estas lendas não se referissem ao Polo Norte, mas sim ao Sul? E se a memória de uma terra habitável e avançada na Antártida sobreviveu através dos milênios, como mito? Vamos considerar o Lago Vostok. É o maior dos mais de 400 lagos subglaciais da Antártida. Enterrado sob quase 4 quilômetros de gelo, a água deste lago esteve isolada da superfície do planeta por milhões de anos. Quando os cientistas russos finalmente perfuraram o gelo e alcançaram a água do lago em 2012, o que encontraram foi revolucionário. Descobriram um ecossistema complexo de micróbios, muitos dos quais eram completamente desconhecidos para a ciência. Se a vida pode prosperar em condições tão extremas, que outras formas de vida, talvez mais complexas, poderiam existir noutros lagos isolados ou em cavernas geotérmicas sob o gelo? Mais recentemente, a descoberta de uma enorme fonte de calor sob o manto de gelo da Antártida Ocidental adicionou outra peça ao quebra-cabeças. Esta pluma do manto, como é chamada, poderia criar um ambiente propício à vida, com rios e lagos de água líquida correndo muito abaixo da superfície congelada. Este ambiente seria perfeito para sustentar uma civilização subterrânea, protegida do clima hostil da superfície. Juntando todas as peças, as pirâmides quase perfeitas, o mapa de Piri Reis, que mostra uma Antártida sem gelo, a massiva anomalia da Terra de Wilkes, os testemunhos de pessoal militar sobre OVNIs, as aventuras enigmáticas do almirante Byrd e as lendas antigas de civilizações perdidas, tudo aponta para uma possibilidade chocante. A Antártida não é um continente morto e estéril, é um lugar de mistérios profundos, possivelmente o berço de uma civilização esquecida ou o lar de algo não humano. Por que é que este continente está tão protegido? O Tratado da Antártida de 1959 proíbe a atividade militar e a exploração mineral, dedicando o continente à pesquisa científica, mas restringe também severamente o acesso. Viajar para áreas fora das zonas turísticas e científicas designadas é quase impossível, sem autorização oficial, que é raramente concedida. Estarão os governos do mundo a colaborar para manter um segredo monumental? Estarão a proteger-nos de uma verdade que não estamos preparados para saber? Ou estarão a proteger algo ou alguém que se encontra lá? As respostas podem estar mesmo debaixo dos nossos pés, ou melhor, debaixo de quilômetros de gelo no lugar mais remoto da Terra. Cada nova descoberta, cada anomalia inexplicada, aproxima-nos um pouco mais da verdade. A Antártida não é o fim do mundo. Pode ser o começo de uma nova compreensão da nossa história e do nosso lugar no universo. A verdade está lá fora, à espera de ser descongelada. O que você acha? São estas apenas coincidências e formações naturais? Ou estamos à beira da maior descoberta da história humana? Deixe os seus pensamentos nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais mergulhos nos grandes mistérios do nosso mundo.